Boa tarde, estamos iniciando o nosso podcast. Hoje estamos aqui na bancada com a nossa ilustre convidada, mega especial, Kelma Alves. Ela que é especialista em Direito Médico e da Saúde, não é isso, Kelma? E se dispôs a estar aqui para esclarecer e trazer esse assunto que nem sempre é conhecido, né? Muita gente passa aí despercebido e vou passar a palavra para você, para que você se apresente melhor, para que você fale da sua atuação, da importância que é esse lado jurídico, que é o direito na saúde, que muita gente desconhece. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada, Tilene, pelo convite. Saiba assim que eu recebi esse convite muito agraciada, com muito carinho. E realmente é uma oportunidade muito grande de a gente poder falar um pouco sobre essa parte do direito da saúde. Eu sou advogada, especialista em direito médico da saúde. Tenho também, além dessa parte do direito da saúde do médico, né, eu sou facilitadora nos círculos restaurativos de construção de paz, mediadora judicial. Então, que um vai terminando linkando com o outro. E talvez esteja aí a explicação por que eu tenho escolhido o direito médico e o direito da saúde, que aí vai envolvendo toda essa situação de envolver pessoas, né? Do lidar com pessoas, do trabalhar humanizado, de você ter esse trato do cuidado, da atenção plena, de você compreender aquilo que está acontecendo, ao mesmo tempo em ter a empatia com a dor do outro, mas ao mesmo tempo utilizando tanto as técnicas da mediação, como de um modo geral, não podendo entrar tão nessa dor. Porque se eu fico junto com a dor, então eu não consigo até mesmo resolver e ajudar. Então, a minha paixão, eu faço mesmo com muito amor e com muito carinho o direito da saúde. Comecei já em 2019 para 2020. Primeiro eu entrei com o direito do consumidor. E aí veio a pandemia, né? E fui aprofundando, fui conhecendo a parte de direito da saúde, fui trazendo essa parte do paciente que está ligado com o consumidor. Sim. E desde então foi onde eu fui realmente me especializando, conhecendo, fazendo capacitação, me especializando e conhecendo a cada dia. Sim. Quando falamos em direito médico, direito à saúde, porque até o nosso tema de hoje ele é o direito à saúde, direito da saúde e judicialização. Então você, né, mais do que ninguém, é quem pode trazer para a gente essa destrinchar esses três temas, porque tem uma diferença aí, né? Digamos que é um tema mais relacionado a três, né? Direito à saúde, eu tenho que ter direito à saúde, existe o direito da saúde e essa judicialização. Então, explica aí um pouquinho pra gente. E eu ainda vou entrar num quarto, que às vezes tem uma certa dúvida, sim, principalmente assim, em relação ao direito médico e direito da saúde, né? Às vezes a pessoa diz assim, mas tem o direito médico, tem o direito da saúde, direito à saúde, que se torna fazendo esse link com o direito da saúde, que está inclusive intitulado na nossa Constituição Federal, né? Lá no artigo 196, ele vem especificando que todos nós, toda pessoa tem direito à saúde, é dever do Estado proporcionar, através das políticas, né, essa exerção do direito da saúde. Então, se você me pergunta assim, tá, direito da saúde e direito médico, existe alguma distinção entre um e outro? De uma forma bem ampla, eu vou te falar que o direito médico, a gente envolve mais as regulamentações, o que se envolve nos profissionais de saúde de um modo geral, e aí vem uma gama da parte de saúde que você ainda melhor do que eu vai falar, né? Que você está com essa parte da estética. Então, o direito médico ele fica focado mais nessa parte do regimento, dos conselhos, da regulamentação, da relação médico-paciente, o erro médico. Então, a gente vem a parte do direito médico em si. O direito da saúde, o direito à saúde, quando a gente fala direito médico de saúde, ele se envolve mais essa questão, por exemplo, tratativas de uma negativa de um plano, entendeu? Então, a gente vai em busca
do seu direito, que é Sim. você ter a sua saúde, no sentido de, se você perceber que teve algo que te cortou nesse sentido, o que vem a ser? A busca de medicamento. Então, a gente está focado com o direito da saúde. Então, isso também envolve a rede pública de saúde, né? Não é sim. somente o setor privado. Não. Por que não é só o setor privado? Porque a gente fala de um modo geral, Sim. né? Então, assim, o que você diz? O SUS pode fazer uma ação contra o SUS, contra o Estado? Sim. Se tiver o seu direito lesado, sim, né? A saúde suplementar, né? Então, os planos, eles entram, o próprio nome ele já vem. Ele é um complemento quando o SUS ele não consegue abarcar. O SUS não consegue abraçar. É um sistema lindo, de verdade. Lindo, sim. Né? Então, eu poderia funcionar melhor. Sim, eu tenho muito orgulho pelo nosso SUS. Somos o único país que tem SUS. Perfeito, é isso. Então, a saúde suplementar, ela entra para essa linha. Então, não é para abranger toda a população, sim, como também o Estado não vai conseguir. Então, a saúde suplementar, ela entra nesse viés, como vamos segurar um na mão do outro. Porque a gente, com as mãos dadas, a gente vai conseguir se unir e aí você consegue atender um todo, diferente se um só está. Uma conversa, assim, um assunto começa a puxar o outro e aí eu tô lembrando aqui do último convidado que tivemos, que foi sobre questão de transplante. Então, quando você fala assim, um é para complementar o outro, justamente porque o SUS, ele faz um papel fundamental, principalmente na minha visão, né? Sobre transplantes, a rede privada, não que pelo menos que eu saiba, não existe compra de um coração, compra de um rim, compra de um sim, órgão, né? Então, o SUS, ele tem uma parte bonita, muito, ele é todo lindo, né? Eu falo assim, por mim, isso por minha autoria mesmo, sustento a minha voz de que o SUS poderia funcionar mais. A questão de gestão, né? Sabemos aí que tudo tem pessoas por trás e quando se tem muitas pessoas por trás, às vezes a coisa não funciona bem como deveria. Então, existe também a negligência, existe eu não vou falar nem imperícia, mas eu falo mais a parte negligenciada mesmo da sociedade enquanto aos usuários do SUS. E aí é quando partimos para os planos de saúde, onde achamos assim, não, eu vou ficar coberta, eu vou ter uma segurança. Tem pessoas que passam anos sem ir numa urgência do seu plano, sem usar, mas só pensa assim, se eu precisar de uma internação, e se eu precisar de uma cirurgia de urgência, eu vou para a fila do SUS, eu vou ficar no corredor de hospital. Então, pensa-se logo que o plano de saúde vai resolver, mas também o plano de saúde tem as suas falhas, tem as suas limitações, e aí é onde entra a parte do advogado, digamos assim, da justiça, sim, no meio da saúde. Sim, porque quando você... Aí a gente vai fazer mais um link. Sim. Né? Quando você fala dessa situação de que eu contratei um plano de saúde porque eu tenho esse receio, né, de que eu venha precisar. E quando você paga o plano, quando você, no momento em que você mais precisa, existe uma negativa. Né? E quando você paga, aí vem diversos argumentos, sendo que você tem esse direito preservado a você. Então, aí é onde vem a judicialização. Então, às vezes tem um comentário também, o nível de judicialização hoje está crescendo muito. Se toda uma rede que está envolvida, a partir do momento em que ela começa a trabalhar de uma forma correta, as judicializações não têm por que elas existirem. Sim. Até porque você falou lá da lei que está na nossa Constituição, aonde todo cidadão tem direito ao acesso à saúde. Sim. E isso abre mais lacunas à educação, à cidadania, tudo isso. Tá, tudo quando isso é negado, quando isso é negligenciado, vem o papel importantíssimo do advogado que está ali por trás, né? Digamos que o advogado, vou falar, correlacionar a saúde. Eu acho muito bonito a parte,
trabalho da enfermagem dentro de um hospital? Porque eles são a linha de frente para tudo. É o contato corpo a corpo com o paciente. Né? Logicamente, quem trata é a parte médica, né? A equipe médica, mas o enfermeiro e o técnico, a enfermagem, ele está ali na linha de frente. Assim é o advogado. O advogado, ele está ali na linha de frente para defender o seu cliente, ou seja, a pessoa que procura, que propriamente falando não precisa ser, mas eu não tenho como procurar um advogado custa caro, e aí entra a justiça gratuita, enfim, a justiça funciona também. Sim. Então, o que não pode é deixar de procurar o seu direito. Isso é o que não pode. Eu não tenho condições de pagar um advogado. Vai na Defensoria Pública. Então, a Defensoria Pública tem sim o núcleo de saúde em que vai te ajudar a você encontrar, a você acionar sendo o necessário. Então, é isso, sabe? Não tem uma situação de que eu não posso. Você pode não saber daquele, inclusive, do direito em que você tem aquilo dali. É possível, é plausível que isso aconteça. Mas não pode deixar nesse sentido de que eu não tenho dinheiro, mas é isso, você tem como colocar, solicitar a gratuidade, né? Então, não pode, deixar. Deixar para lá. Isso é o que deixar de exercer o direito, porque tem pessoas que falam assim, eu não tenho incentivo, porque a justiça não funciona, porque é tudo muito devagar, porque, enfim, mas quando se fala em saúde, tudo tem que ter pressa. Sim. E puxando para esse assunto, eu estou me recordando de uma amiga, uma amiga muito querida, em respeito do filho. Ela teve que passar assim, por uma situação que nenhuma mãe, eu desejo que ninguém passe por aquilo, que foi ver o filho tendo seu direito negado por um plano de saúde. Ele era um bebezinho e ele teve bronquiolite, ou seja, ele precisou ser entubado, ele precisou de vários suportes e, a princípio, teve a negativa do plano de saúde. E era um bebê, tinha 3 meses. E era assim, começou ela, né, ela junto com a irmã, com o esposo, começou uma briga judicial contra o relógio. Porque o bebê praticamente, hoje ele é um milagre de Deus, mas teve que a justiça se fazer presente e obrigar ali aquele plano a fornecer o tratamento e os cuidados ali que aquela criança precisava. E aí ela me contando esses relatos, falando assim, poxa, isso a gente paga um plano que não sai barato. Né? Porque quando você vai para um plano familiar, sai caro, não é assim, mas é algo que é algo assim, não, é prioridade, mas nem todo mundo pode dar essa prioridade. Né? Isso. Então, quando você coloca um plano para adulto, é muito caro. Quando você tem filhos, esposo, e coloca aquele combo completo, aí tem a parte de quem é funcionário público, que já entra, enfim. Mas para uma pessoa que tem ali os seus gastos diários, faz aquele esforço como essa pessoa, e vê seu filho quase morto porque o hospital se recusava, porque o plano não estava liberando, né? O plano vetou, não, a gente só libera até certo tratamento. E aí a criança quase morrendo, e foi uma corrida de 12 horas, se eu não me engano, para que o juiz desse o aval, onde estava obrigando o plano a liberar tudo que a criança tivesse direito ali de tratamento. E você falou bem certo, é uma corrida contra o tempo. Então, essa corrida contra o tempo não vem só de quem está lá naquela angústia. É quando é passada essa demanda para a pessoa que vai produzir, para o advogado, para a advogada, e aí aquele corre, né? Porque você tem que correr, você tem que protocolar, tem que colocar em plantão, e aí vem o outro lado, porque vem o juíza que vai deferir ou indeferir essa liminar, e você, enquanto está todo mundo naquela tensão, até você dar a boa notícia ou não, né? Então, ainda tem esse detalhe, porque você, por mais que, é igual a sua situação, a minha função é meio. Sim. Então, eu não tenho como garantir que será atendido. Faço todas as técnicas para que isso.
Eu vou me debruçar para que realmente aconteça. Mas não é uma função... Não depende, né? Não é uma função fim, né? É uma função meio nessa situação. Então, você imagina, você mesmo disse aí, paga um plano, se é caro, se é barato, você está pagando um plano com aquela expectativa de quando você vier a precisar. E com um bebê de 3 meses, como é que fica? Não fica. Porque é uma angústia suprema, né? Desestrutura, e aí qual é a justificativa? Ai, carência, porque não está na carência. Só que quando está na urgência, já tem sim consolidado no nosso, as jurisprudências nesse sentido. Olha aí, pessoal. Trazendo, pois é. Vamos frisar isso. Quando for se tratar de urgência, a urgência tem que ter o cuidado das 24 horas, depois a contratação do plano, né? Então, tem que ter esse cuidado, sim, com a carência. Às vezes tem essa alegação de que, é porque está na carência ainda. Mas se entrou na urgência, é um caso urgente? Como é que é o quadro clínico? Sim, se está na urgência, se é uma emergência, como é que vai esperar chegar na carência? Como espera? Uma situação de home care. Isso. A home care, o tratamento é uma continuidade hospitalar. Sim. Então, como é que se nega? Também já está consolidado. Então, é isso. Você não vai fazer simplesmente um acompanhamento em casa. Que aí você vai levar um enfermeiro uma vez ou outra, né? Então, você não vai precisar de ter uma equipe. Não é home care. Né? Então, a gente não está falando de uma extensão da internação, né? Então, você passa da internação hospitalar para a internação domiciliar. Então, home care é outra situação. Você está ali com o teu ente querido, hospitalizado já há meses. Há quanto tempo que ele está hospitalizado e tem o relatório médico constando a necessidade, e aí não, tem a negativa porque é a cláusula contratual. E desde quando uma cláusula contratual, quando se envolve o financeiro em si, né? Aí você percebe o equilíbrio, onde é que existe e onde é que está o pesar da balança entre o financeiro que envolve e a vida, que é o nosso bem maior. Né? Inclusive, a nossa vida ela não tem valor, ela é inestimável. Então, é justamente isso. Então, essa questão das negativas são muitos detalhes. Tipo, o home care, eu já citei, essa questão do bebezinho que está em internação, que às vezes fala a questão da carência. Muita situação tem também, às vezes a pessoa tem, você falou da limitação, né? Sim. Não se tem limitação. Mas vai limitar com quanto tempo? O plano é que vai definir até quando você vai poder ficar internado? Não tem. O plano é que vai definir qual vai ser o tratamento que o paciente vai fazer? Não, já está pacificado, inclusive, que o relatório médico, o médico assistente, ele é que tem, sim, como falar, ele está ali ao lado do paciente. Então, ele tem esse poder de definir. Então, aí, como a gente vai linkando uma coisa, que eu já falei, o relatório, como é esse relatório médico? É simplesmente eu identificar que o paciente ele precisa de um home care. Ponto. Sim. E aí? Quais são os insumos que eu preciso para que esse paciente que ele está acamado, ele precisa? Quais são os profissionais que eu preciso que participe junto a esse paciente? Quem é que precisa estar ali? Tem um tempo? Como é que funciona isso daí? Então, tem que ter um relatório médico especificando o que é o home care, inclusive, né? Qual é a necessidade? Qual é a necessidade disso? O que é que eu vou precisar? O meu checklist diário, o que é que eu preciso no meu consultório para trabalhar? O paciente ele tem que sair do hospital já com todo esse relatório, né? É a extensão. O que é que o meu parente ou o meu paciente, eu estou liberando para o home care em casa, mas ele vai precisar disso, disso, disso e disso. Então, é importante também que esteja... O que é que hoje ele precisa no hospital e vai precisar em casa, já que é a extensão. Então, tem que ser um relatório bem debruçado. Bem elaborado. Bem elaborado. Então, eu preciso fazer as terapias, estão sendo negadas. Então, eu tenho uma filha, ele está com as terapias negadas. Está negado por quê? Porque não faz parte do rol da ANS. Sim, não faz parte do rol da ANS, mas aquela doença que está lá cometida faz parte do contrato? Tem lá identificando? Então faz parte do tratamento também.
que é o médico que ele vai prescrever, é o médico que está ali gabaritado para determinar isso. Sim. E como é que é esse relatório também? Eu preciso especificar tudo isso? Precisa. Precisa fazer um relatório que conste essas informações. Qual é a necessidade desse tratamento? Por que este? Já foi feito um outro tratamento e não funcionou? Qual é o sentido desse? Aí, às vezes, terapia. Não tem como você colocar só... precisa TO, psicomotricidade, fisioterapia, psicólogo, psicopedagogo. Coloca as terapias e você não especifica as sessões. Quantas sessões você precisa ter por semana? É por tempo contínuo? Não é por um tempo determinado? Então, tem algumas, porque a gente fazendo isso, você não resta dúvida de quem está lendo. E esse relatório, deixando claro, quem faz é o médico. É o médico. Então, tem que ter um olhar, assistente. Tem que ter um olhar tanto clínico mesmo, mas tem que também ter um olhar humano já pensando nisso. Eu vou deixar aqui bem especificado para que esse paciente não venha ter esse problema. Aí já entra a empatia também da equipe médica, porque pode acontecer de um médico só fazer assim, um relatório muito raso na correria do serviço dele e o plano já rejeita de cara. Não tá claro. Não tá claro. O que entendemos aqui é que a gente pode atuar até aqui. Daí para frente é com vocês. Então é muito importante que o médico, né, ele tenha essa visão de falar assim, não, eu vou parar aqui, eu vou escrever, eu vou redigir aqui um texto argumentativo, vou defender isso aqui para que fique tudo claro. Sim. E acontece muito de quê? De ser uma coisa muito rasa, muito superficial, e aí a família ter que entrar numa luta judicial para obter o seu direito. E mesmo na luta judicial, você tem que levar esse relatório bem especificado. Então, e como é que faz? Judicialização, tá, tem um relatório, mas eu já entro logo na justiça? Não, você tem que ir primeiro pro plano. Você primeiro vai para a tentativa, que a gente fala, o eixo judicial. É justamente isso. Você primeiro busca administrativamente resolver a situação. O judiciário, ele fica ali, ó. Não é o imediato. Então, quando a pessoa vai para o judiciário, ele já tentou administrativamente e não conseguiu. Então, ele está com a negativa. Então, é importante. Não é simplesmente, eu não estou com... eu vou entrar logo no judiciário. Primeiro você tem que ter a sua negativa com a justificativa do porquê o não. Né? O porquê o não. Medicamento de alto custo. Tem sim alguns pré-requisitos que você precisa identificar o porquê daquele medicamento. Né? Então você tem que verificar a questão de evidência científica. Já fez, como eu já falei anteriormente, de outros tratamentos. Sim. Que um vai terminando interligando ao outro. Então, se você já fez o uso de um outro medicamento, mas esse não surtiu o efeito esperado. É tentativa e erro? Não é tentativa e erro. Né? Então, adaptação. Sim. É uma questão, sim, de adaptação para isso daí. É igual qualquer tratamento, seja com medicamento, seja com nutracêutico, seja um tratamento estético, a gente não tem a garantia de que vai de imediato, não, bateu ali e funcionou. Não, possa ser que tem que entrar com outro tipo de tratamento, com outro tipo de terapia. E é onde tem que ter um entendimento ali entre as partes, né? Entre o paciente, entre o prestador do serviço, que é o plano de saúde, ou o próprio SUS, enfim, é questão de gestão, é questão de entendimento entre pessoas, que é daí que começam as discordâncias, quando muita gente se envolve. É a dinamicidade. E aí a importância do advogado para... Peraí, vamos tentar organizar tudo aqui. E o judiciário, né, logicamente, é onde bate o martelo. Peraí, vou organizar tudo agora. E seria muito ótimo, maravilhoso, se não precisasse tanta judicialização. Sim. Porque ninguém entra na justiça para prejudicar alguém de graça, né? Tipo assim, eu tô entrando aqui porque o plano A ou até mesmo o próprio SUS, eu
mero Eu não aborrecimento. estou tendo nada de fazer, eu vou acionar o Não, é judiciário, não é desgastante. Então você vê ali um paciente acamado, tá esperando, um filho acamado ali, mas e chegar assim o responsável pelo hospital e dizer assim, olha, infelizmente a partir de tal dia ou de tal hora, a permanência desse indivíduo aqui vai ter custos. Vai começar a gerar custos e aí você vai ter que assinar um termozinho aqui para se responsabilizar por isso. Então é muito angustiante isso. E você já está no estado de vulnerabilidade. Sim. Então você já está ali numa situação vulnerável. E quando a gente está hospitalizado, a gente fica totalmente vulnerável, né? Sim. Se é você enquanto paciente, se é alguém que você está acompanhando, então fica todo mundo numa sensibilidade. E essa sensibilidade ela fica mais aguçada ainda quando vem o não. E aí você fica, eu vou fazer o que agora? O que é que se faz disso daí? Então no período da pandemia mesmo, essas angústias eram constantes, né? De você não saber o que fazer. E aí vai virando essa bola de neve, né? No sentido assim, o que é que se faz? Então, o que se faz primeiro nessa situação é isso. É essa tentativa do administrativamente, não conseguiu, aí o judiciário ele vai ser depois. E por que esse maior número? É porque as pessoas estão sabendo, estão buscando mais um conhecimento? Será que é porque, como é que está essa relação médico-paciente? Como é que está esse envolvimento? E eu vou te dizer uma coisa, o cuidado que se tem que ter, aí a gente já sai um pouquinho da questão da saúde suplementar, que é onde envolve essa parte das negativas, né? Como é que, deixei claro no sentido de, ficou alguma dúvida no sentido assim de que eu preciso procurar, como é que eu procuro? Quando há ficou negativo, claro? sim. Pronto. E aí pronto, a partir daí vem a angústia, né? A espera e a angústia, o que é que vem pela frente. E quando a gente parte um pouco para o direito médico, a gente vê a parte também da relação médico-paciente. Você falou, vai escrever rápido. Tem um termo falado sobre slow meds, que é aquela medicina sem pressa. Como é essa medicina sem pressa? Já que hoje está o fast medicine, né? Nem olha e vai. E aí é onde você tem que começar a procurar ter aquela escuta ativa. Qual é o problema? Para simplesmente você não passar uma medicação que vai tratar só aquela dor, aquela coisa momentânea, paliativa, né? Que às vezes onde é que está a causa dessa dor? Sim. Eu vou dar um remédio, chega ali com dor de cabeça, aí dor de cabeça e pronto. Mas qual é a causa dessa dor de cabeça? Investiga, né? Qual é essa causa? Então, quando você chega no médico e ele escuta com calma, você diz, meu Deus, encontrei o médico, encontrei a médica, encontrei o profissional, encontrei a profissional para poder te ouvir, para poder te acolher e compreender o que essa enfermidade que você está cometido. É um entendimento de modo de vida, como é que você vive, tudo para chegar, para que algo me acometa, teve vários caminhos para que chegou, então, até chegar a mim. Então, assim, quando você vai em uma consulta médica, seja no privado, no particular, no público, e muita gente reclama assim, poxa, o médico nem olhou para minha cara, nem quis me ouvir, já toma aqui a sua receita e vai comprar o seu medicamento, enfim. Então, não tem aquela... Eu acho que é falta de empatia também, sabe? Parece que as coisas se tornam muito normal e aí acaba que... Não, eu não posso perder tempo aqui ouvindo, porque senão eu vou ter que ouvir todo mundo e eu não faço a parte psicológica nem emocional, eu só faço a parte clínica. E eu acho que não é assim. Em todos os âmbitos tem que ser escutado. Você tem que entender. Você como advogada, se eu for com qualquer causa para você me ajudar, né? Procurar sua ajuda para resolver, você tem que entender. Você tem que... Peraí, me conte do início, né? Como foi? Como começou? E assim acontece
tem que acontecer na parte da saúde também. Sim, mas esse é um cenário ideal. Quando a gente fala da medicina com calma, do atendimento com calma. É o ideal, porém, a realidade hoje é diferente porque, N motivos, a quantidade de pessoas que têm que ser atendidas, qual é a meta que tem que colocar ali. Então, muitas vezes não é nem culpa do profissional. É o sistema. Sim, sim. Muitas vezes aquele profissional tão maravilhoso que gostaria, sim, mas não tem como. Não tem como, porque a demanda... Não tem como. E altíssima. lógico que a pessoa, o profissional que tem esse tempo de conseguir essa relação, de trazer essa relação médico-paciente, a tendência dele de ser judicializado é mínima. Muito pouco. É mínima. Ele pode até ter alguma falha, mas aí o paciente vai dizer, mas ele me atendeu tão bem. Ele me passou todas as informações que eu precisava. Então, ele começa a meio que diminuir essa dor que ele teve, porque ele vai conseguir visualizar o outro lado. Então, ele começa a ter essa outra percepção. Então, por isso da importância de, enquanto profissional, você ter o cuidado. Por exemplo, vou fazer meu termo do consentimento informado. Não faça com pressa, tenha calma. Tenha calma. Isso vale para todos os âmbitos. Inclusive a estética, né? Nós nós fazemos, nós temos, né, que ter esse termo de consentimento onde o paciente ele tem que autorizar para que iniciemos seja lá qualquer o protocolo que seja instituído e também e muitas vezes o paciente nem lê, né? Nem lê. Tem profissional que fala assim, não, assina aqui, mas o que é isso? Não, é um termo de consentimento. Tem paciente que não sabe nem o que é um termo de consentimento. Mas para que é isso? Não, é porque é só para falar que tudo que você me disse aqui para provar que tudo que você me falou aqui é verdade. E muitas vezes esse termo de consentimento ele não é um respaldo jurídico legal para muitos casos que acontecem, principalmente de imperícia, né? Onde o profissional ali não está qualificado, não tem uma certa experiência, né? E aí quer praticar mas o paciente ele assinou. E aí o paciente muitas vezes fala, mas eu nem li. É o dever informacional. Isso. Então tem que ter, o dever informacional. De que você, enquanto paciente, você saiba qual é o procedimento que eu estou fazendo. Até onde eu posso ir. Que procedimento é esse? Vai fazer esse. Quais são os efeitos? Os riscos. Os riscos. E é importante que eu verbalize isso para o meu paciente, para que ele... eu estou ciente que tem risco, mas eu quero fazer mesmo assim. Então, e sem aquele receio de dizer, eu não vou falar para o meu paciente, senão ele não vai fazer. Não, tem que ser tudo claro, jogo aberto e não é simplesmente assine aqui, não. Olha, por exemplo, você está falando que não tem um problema, por exemplo, alguém vai fazer uma toxina botulínica. Por exemplo, uma coisa bem interessante que pessoas que têm alergia à albumina, é bem raro, né? Você encontrar alguém que tenha alergia à albumina, que é a proteína do ovo, mas tem pessoas que têm sim e não podem receber a toxina botulínica, algumas marcas, né? Aquelas mais potentes, digamos assim. E às vezes isso passa despercebido. E com um procedimento que não é simples, é complexo sim, tem que ter uma prática sim, uma vivência ali, mas você pode matar uma pessoa porque esqueceu de perguntar se ela tinha alergias. Sim. Eu vou receber um tratamento onde eu vou fazer um estímulo de pele, mas vai ser com DMAI, DMAI é um produto, né, que é a base de frutos do mar, por exemplo. E eu me passo, mas quase ninguém tem alergia a frutos do mar. Então, assim, são coisas pequenas e isso se configura em perícia, em não está habilitado, não está qualificado, pouca experiência e isso acaba como se você começasse a fazer pessoas de cobaias.
Não, vai dar certo. Deu certo com aquele, vai dar certo com esse. Ah, aconteceu alguma coisa. Então, assim, eu sempre falo assim para os meus pacientes, olha, tá fazendo isso e isso. Você pode ter esses e XY os efeitos colaterais. Mas a gente torce para que não tenha. Porque às vezes eu tenho uma alergia, você acha que não tem. Tem pessoas que dizem assim, não, eu não tenho alergia a nada. Aí só sabe na hora. Então você tem que estar preparado ali para aquilo. E eu sempre falo assim, olha, chegue em casa, me dê notícias. Qualquer coisa, sentiu que está tendo uma crise alérgica, corra para o hospital e me ligue que eu vou chegar lá com um produto. Porque também, às vezes, o profissional que está no hospital, ali no plantão, ele não vai adivinhar o que foi que aquele paciente recebeu, o que foi injetado, o que foi permeado. Então fica meio que tentando controlar uma possível intercorrência que já vem de outro profissional, que nem o próprio paciente que está ali acometido com aquele problema, com aquela reação adversa, sabe explicar. Por quê? Porque não foi explicado, porque não teve esse jogo aberto, esse jogo de pergunta, de querer saber mesmo. Dizer assim, eu quero saber como é a sua vida, a sua alimentação, a sua rotina, para que eu possa me encaixar junto com o meu protocolo de tratamento, ver se encaixa na sua vida. Mas tem pessoas que só pensam, a grande maioria só pensa em lucrar, só pensa, não, peraí, se eu falar isso, eu vou perder o cliente, eu vou perder o paciente, e aí eu vou perder tempo, e não, ele assina e pronto. E é aí que muitos vai parar na judicialização por conta dessa restrição de querer passar o seu conhecimento. Eu não sei, é como se fosse uma coisa assim, não, se eu explicar demais, eu vou deixar de ser profissional e a pessoa, o quê? Vai aprender o meu serviço? Eu não entendo assim, essa restrição de passar. E muito pelo contrário, né? O que você falou agora, você simplesmente descreveu tudo de uma anamnese que tem que se fazer detalhada, cuidadosa e com zelo. Então, o que você falou foi simplesmente isso. O cuidado de se ter com a anamnese. Não simplesmente você perguntar, você quer fazer o quê? Qual é a parte estética que você quer fazer? Eu quero... Qual é o serviço que você mais faz? Quais são os serviços que você mais faz? Eu vendo muito Botox. Pronto, eu quero fazer um Botox. Pronto, vamos fazer agora. Né? Em quê? Qual área? Como é que é? Então, você precisa desmistificar e você vai enraizando. Porque o nosso corpo não é só, tá aqui, só cabeça, né? A gente tá todo um complemento. Interligado, eu falo... tudo interligado. Tem essa, eu tô com a dorzinha no dedo, é só o dedo. Quem disse que é o dedo? Eu sempre falo assim com os meus pacientes sobre o uso do protetor solar. Eu não gosto de usar protetor solar. Mas eu usei protetor solar no rosto, pra que eu tenho que usar rosto, corpo? Eu digo, olha, se você vive em exposição constante, até cabeça, cabelo. Não, como assim? Gente, nosso corpo se interliga tudo, a nossa musculatura é interligada, nosso corpo ele é gerador de calor e também condutor de calor. Então, se o meu rosto está protegido, mas as minhas mãos estão aqui livres, expostas, esse calor vai estar sendo conduzido internamente, vai lá internamente para o meu rosto que está protegido, e eu acho que eu estou protegido, mas está lá, as células do melanócito, né, está lá trabalhando, porque a minha parte do corpo que não está protegida está causando isso, está causando ali aquele reboliço. É a mesma coisa da toxina botulínica. A toxina botulínica não dura tanto. Aí muitos profissionais não investigam a vida do seu paciente. Tem pessoas que é marombeira ou marombeiro, crossfiteira. Então, aquela toxina não vai ter aquela durabilidade igual uma toxina de uma pessoa que vive em casa, que não se expõe à fonte de calor, né? Que não tem aquela contração de musculatura. Porque quando você está ali malhando, por mais que você tente ficar com uma cara de paisagem aqui, a musculatura ali está minuciosamente se interligando. Então, aquele relaxamento da musculatura que a toxina botulínica proporciona vai ter um efeito passageiro.
E isso você tem que deixar especificado para o seu paciente. Então, é importante, sim, a anamnese. E é importante também ter esse respaldo jurídico, ter essa consultoria jurídica, né? Como é que eu estou trabalhando? Peraí, eu vou procurar a Kelma. Você também faz essa questão de dar uma... Como é que eu falo assim? Sim, na parte do direito médico, Sim. vou explicar um pouco como é que funciona o direito médico em si. Sim. Então, quando a gente fala que o direito médico, a saúde, direito da saúde, o direito médico, ele está mais focado nessas partes das regulamentações. Por exemplo, uma clínica. O que precisa? Aí a pessoa, o advogado, a pessoa especialista vai verificar a parte da documentação, contratos, né? Então, é tipo uma consultoria. E você vai trabalhar com preventivo. Então, o direito médico, o foco é esse. Então, entendeu? Você trabalhando numa clínica, você trabalhando num empreendimento, você vai trabalhar essa parte do preventivo para justamente evitar essas intercorrências. Sim. Então, se eu, Edilene, ou qualquer outro profissional que trabalha na área da saúde, seja qual seja lá a especialidade, quiser procurar a Kelma para me dar essa consultoria, você atua nesse direito, tipo assim, nessa parte em dar suporte aos profissionais de saúde? Sim, direito preventivo, essa parte da consultoria, Entendi. sim, porque envolve Bacana. Um está interligado, sim, né? Sim. Termina estando os interligados, essas interligações. E que é muito importante, e muitas vezes são situações tão simples do dia a dia que evitam um problema tão grande futuro. Uma anamnese. Mas não é tão simples. Não é tão simples a primeira, a segunda, a terceira, depois você já vai colocando isso aqui como a sua rotina. E você vai percebendo o quanto isso vai te ajudar, quanto vai te contribuir, né, nessa situação. O TCI, o termo de consentimento informado. Ele estando ali bem informado, que a função dele é essa, não tem o porquê ter dúvidas. Mas e se o paciente ele não quiser? Bem, aí a livre espontânea, aí vem a vontade. O livre-arbítrio, né? Sim, e o paciente ele tem sim, você tem que ter respeito com a vontade. Até que ponto ele vai, mas ele vai escolher. Você está dando a escolha, você não está simplesmente impondo. Isso. Então vem essa diferença. E ele também eu tenho a minha escolha, eu já sei de todas as informações me passaram, sei inclusive dos riscos, sei de o que acontece no pós. Então, eu tenho consciência disso daí. Cabe a mim agora a essa escolha de continuidade ou não. Mas sim. Você está assim. E, assim, ele também, o paciente ali, mesmo que ele tenha essa negativa de, não, eu não quero, mas ele também está ali dizendo, com a assinatura dele, que ele está provando ali, não, eu me recusei. Então, muita gente fica no boca a boca. Tipo assim, porque é meu conhecido ou já é meu paciente das antigas, então faça. Eu não preciso. Eu só digo faça. Né? Faça. É lógico que quando você vai ver, tem sim umas situações da iatrogenia, né? Uma questão, um exemplo que se fala em só queloide, que se tem. Então, pode ter algo que não foi um erro em si. Sim. Até porque você utilizou todas as técnicas para que fosse feito esse procedimento. Então, você já foi toda uma linda, todo um cuidado, todo um respaldo médico para isso, para que todas as técnicas se foram utilizadas. Então, não foi uma culpa por uma imprudência, por uma negligência, por uma imperícia. Então, aí você já tira o que a gente chama do nexo de causalidade, né? Porque até que ponto? Aí eu fui, fiz todas as técnicas. Mas aí saiu algo fora nesse sentido. Sim. Então, onde que vem a questão da culpabilidade? Então, quanto mais você tiver, sim, o protegido na documentação, sim. Documentalmente. Isso, né? Tanto por escrito como por foto. Sim. Logicamente, devidamente autorizado pelo paciente, também não é só sair tirando foto, tudo tem que ter um termo de consentimento, tem que ter muito cuidado, é uma parte assim meio não, 100% perigoso. E seguir o que está na legislação, seguir o que está no conselho, né? Nos conselhos de classe, seguindo, não tem o porquê a preocupação.
agir corretamente, né? Sim. A gente vê, assim, tanta clandestinidade que muita gente, às vezes, fica assim, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo até de fazer uma limpeza de pele. Eu tenho medo até de médico, eu tenho medo de todo mundo. Enfim, acaba que algumas pessoas tocam o terror em todo mundo da forma de trabalhar de uma forma errada, de uma forma não tão errada, mas de uma forma negligenciada. É você negligenciar o outro, é você não se preocupar com o pós. Eu tô preocupada aqui com esse momento, mas depois que você saiu, não me interessa. O que é que custa mandar uma mensagem? Você tá bem? Deu tudo certo? Tá assistindo alguma coisa? Isso também é importante, porque também conversas pelo WhatsApp são provas, né? Então eu tenho ali a prova de que eu me preocupei, de que eu quis estar presente ali na vida do meu paciente pós consultório. Não ficou só ali, ele foi lá, eu expliquei tudo para ele, então de forma geral ele já sabe tudo o que pode acontecer e o que não pode. E isso me basta, mas eu acho que é até por empatia, por questão não é só para você ter uma visibilidade como profissional, mas como ser humano mesmo. Deu certo? Porque são corpos, são pessoas, são seres humanos, nós somos totalmente diferentes um do outro, nosso corpo é muito frágil, então é uma substância que pode não dar certo, que pode causar uma reação que não é nenhuma intercorrência, mas é algo que pode assustar o paciente. E ele até fica, tem paciente que fica com vergonha de depois dizer assim, será que eu vou incomodar? Será que essa pessoa, que esse médico, por exemplo, ele vai me atender? Eu conheço médicos que ignoram os pacientes depois que saem do consultório, que bota a secretária para, dê uma desculpa aí qualquer, diga que eu estou ocupada, ou seja, e simplesmente um oi, não, tá normal, ou passe aqui tal hora, ou tal dia, eu quero olhar de perto, dá uma assistência ali, eu acho que é emocional para o paciente. Se resolveria tudo, mas por conta de uma falta uma falta de cuidado ali com o outro, acaba recebendo um processo também por conta de algo que nem aconteceu. Ele foi rude comigo, ele me negligenciou, ele não me deu suporte, ele não atendeu o telefone, ele não me respondeu, enfim, isso acontece muito. E aí você percebe o quão importante é essa relação toda do antes, que é o primeiro contato. Sim. Quando o paciente chega para poder conversar com você, quando o teu cliente chega para conversar com você. Alguém indicou ou ele soube, então esse primeiro momento. O segundo vai ser durante o processo, a execução. E você percebe, diante de tudo que você está falando, a importância do pós. Que ele é tão importante quanto a execução e o anterior. Isso. Então é um complemento. Então o paciente, lógico que ele fica com aquelas dúvidas. Ele não vai ficar, você também tem que colocar, tem um limite, né? Sim. Não ficar várias mensagens o tempo todo, mas tem sim. Então, quando você fala, mas às vezes tem vergonha de ligar. Será que ele foi informado que poderia ficar, né? Mas tudo nos seus limites. Porque senão, para não ter nenhuma possibilidade também desse contato, né? Dos horários, do tempo, o tempo todo. Então, a não ser que seja uma urgência, não tem hora, não tem dia, mas enfim, mas esse cuidado é importante. E o bom senso, né? Sim. O bom senso, ele é importante em todos os vieses quando eu recebo essa tratativa, eu me sinto muito querida, eu me sinto abraçada, eu me sinto acolhida. Né? É algo que diz assim, eu acho que eu sou importante para essa pessoa. Eu não me sinto aquela pessoa que eu fui importante naquele momento em que eu fiz o pagamento. Sim. Né? Não, porque o cliente também ele se sente importante para o profissional, quando esse profissional tem esse olhar de querer saber como é que ele está, vai me dando notícias. Qualquer coisa que sentir fora do normal, me avise, né? Como eu falo, não sou eu, mas muitas pessoas da minha turma têm essa visão de que
tem que ter essa empatia e esse cuidado, principalmente. Não deixa de ser um cuidado, é um cuidado importante. Kelma, fizemos uma limpeza de pele, é um procedimento simples, mas você tem até 24 horas para desenvolver possíveis alergias que você desconhecia ter. E possa ser que você desenvolva pelo uso de um cosmético, enfim, por qualquer coisa que durante o procedimento. E às vezes você fala assim, eu acho que isso não é importante. Será que eu vou incomodar se eu perguntar isso para a Edilene e tal? Tem clientes que fazem isso. Então, assim, por mais que seja uma limpeza de pele, é um procedimento simples, mas tudo tem um risco. Tudo que fazemos nessa vida, ela gera um risco. Sim. Então, não me custa, não vai absorver as minhas horas de descanso, de estar em casa com minha família, se eu lhe mandar uma mensagem. E aí, como está a pele? Teve alguma reação? Não, tá tudo ótimo, isso é maravilhoso. Mas quando eu recebo assim, eu acho que eu tive uma alergia. Como assim? Não sei, ficou vermelho, mas você usou o quê? Você seguiu o passo a passo do pós, de como era? Usou algo anormal? Então, assim, gera aquela conversação onde vai sanar dúvidas que o paciente às vezes leva ali pro resto da vida e às vezes nem retorna para fazer outro tratamento porque recebeu um silêncio. Tratamento de silêncio. E quando você fala, pode correr algumas alergias, se estenda. Quais são as alergias que correm, né? Sim. Então, quando o cliente sai de lá sabendo, eu fiz a limpeza de pele, mas eu sei que pode ter algumas alergias. Quais são essas alergias? Edilene me falou que eu posso ter isso. Então, surgindo, ela já está familiarizada. Olha, eu preciso ficar 24 horas fora do sol. Eu preciso ficar 24 horas sem colocar produtos que venham agredir minha pele, porque ela me disse que a minha pele e os meus ossos vão ficar abertos, né? Então, não vou permear produtos que venham desenvolver uma possível alergia. Tem pessoas que realizam uma limpeza de pele e falam assim, interessante que eu fiz uma limpeza de pele para melhorar a minha pele e piorou. A minha pele ficou pior. Você já ouviu? Eu já ouvi isso muito. Porque falta o preparo do profissional e também falta tanto o preparo, quando eu falo falta o preparo, eu falo da execução mesmo do serviço. A limpeza de pele não é algo assim simples, que pode ser feita de qualquer jeito, não. Mas também tem a falta de conversação do pós. Né? Olha, não faça isso. Nem aquilo. Possa ser que suja algumas coisas. Enfim, qualquer coisa me ligue. Ou me mande uma mensagem, né? Então, assim, é algo que é simples, mas é importante. E o paciente ali, isso eu estou falando de limpeza de pele, de procedimento estético, porque eu estou falando da minha área, mas isso abrange a saúde de modo geral, né? Por exemplo, eu posso ir a um médico, começar a tomar uma certa medicação, isso já ocorreu muitas vezes comigo, o meu organismo ele é super reativo a qualquer substância, seja medicamentosa ou qualquer substância que venha ameaçar o meu organismo, a minha defesa natural. Então, é muito reativo. E sempre que eu começo qualquer tratamento com qualquer medicamento, sempre tem uma negativa do organismo. Então, eu também, como usuária daquele serviço, eu cobro. Você pode passar seu contato, ou então da sua secretária, né? E, não tá... Eu estou sentindo isso, eu não estou me sentindo bem com essa medicação. Mas é normal. Não, não é normal. Eu não estou achando normal. Eu prefiro que o senhor avalie. Eu prefiro que faça a troca. Ou seja, pode me ver, pode marcar um dia, pode adiantar o retorno. E isso é importante, é você também saber cobrar, se impor com o paciente. Né? Sim, mas nem todos têm essa, né? É isso. Você tem um entendimento da técnica, inclusive, né? Então, nesse viés é nesse sentido, é ter um cuidado com essa relação do médico-paciente, do trato de um modo geral, e os caminhos vão se interligando. Pois é. A gente já está chegando no final, né? E
qual é o conselho mais valioso que você daria para quem, tanto para quem já está ali no meio jurídico e quer ir para atuar no direito médico, e como também para o profissional que está ali juntamente com o usuário, digamos assim, um conselho coletivo? O coletivo é ter cuidado. É ter o cuidado, é ter o zelo, é você ter amor no que está fazendo, se capacitar, se especializar, estudar, ser curioso, não deixar aquela dúvida permear, deixar as coisas assim meio que redondas mesmo, porque aí você vai traçando essas informações que aí quando se envolve tanto do profissional da parte jurídica, como do profissional da área da saúde, como também dessa relação com o paciente. Então é justamente você fazer com amor e com dedicação. Tudo que é feito com amor dá certo. Dá sim. E foi com muito amor que eu fiz esse convite para que você estivesse aqui hoje, e tenho certeza que quem vai assistir, né, quando vai ao ar, agora às 8 da noite, vai se sentir muito agraciado com essas informações que muitas vezes passa despercebido por muitas pessoas. Então, quero lhe agradecer imensamente por ter disponibilizado seu tempo, e pretendo tê-la novamente aqui. E é isso, agradeço muito, quero lhe parabenizar, né, pela sua atuação no meio jurídico, e aqui o estúdio está aberto, de portas abertas para você, para demais profissionais, sempre trazendo aqui algo que seja para agregar a sociedade na vida, no cotidiano. E é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. E até o próximo. Até o próximo. Estou à disposição.